Vamos lá para o nosso tela de notícia. Vamos lá, aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí, galera. Tá aí na tela de notícia do canal do USA Glorioso. Dessa forma que funciona, né? Dessa forma que funciona. Vamos ler. A Ares assume controle da Eagle Futebol na justiça. Medida não tira John Textor do Botafogo. A medida não tira o John Textor do Botafogo. Maior credora da Eagle Futebol Holding, controladora da SAF do Botafogo, a Ares Management acionou uma cláusula de proteção na justiça britânica e assumiu controle da hold de John Textor. A informação é do jornal o Globo nesta noite de terça-feira. Então, essas são as notícias que estão aí circulando já, novinha, né? Acabou de sair essa informação aí. E vamos ter mais informações em instantes, né? Daqui a pouco, provavelmente vai ter aí, como é o Globo, né? O jornal o Globo que publicou essa notícia, provavelmente daqui a pouco vamos ter aí mais informações sobre esse assunto. Por quê? Porque os caras lá estão pesquisando, de fato, né? Eles não querem dar a notícia pela metade, né? Não querem dar a notícia pela metade. Então, a reunião é para amanhã, certo, galera? A reunião ainda é para amanhã. Então, vamos ver aí se o John Textor vamos ficar de olho no Instagram do John Textor, né? Vamos ver que lá é uma mídia que ele pode usar para falar alguma coisa, embora não sei quem tá acreditando no que ele fala hoje ou não, entendeu? Mas é um local lá que provavelmente, se ele tiver coragem, né, ele vai falar alguma coisa. Não acredito muito não, tá? Não acredito muito não, mas se ele tiver coragem, quem sabe, né? Quem sabe ele fale alguma coisa. Aqui tem também informação aqui, ó, no Twitter, o Planeta do Futebol. Atenção, a Ares exerce direito como credora para tomar controle da Eagle. John Textor deve perder comando do grupo, mas não do Botafogo. Uma liminar de justiça do Rio de Janeiro é a única coisa que sustenta Textor no comando da SAF alvinegra. Em contato com o jornal o Globo, Textor afirmou que segue no controle da Eagle e que trabalha para reverter as iniciativas dos credores. O norte-americano disse ainda que pretende realizar nesta semana um aporte financeiro no Botafogo, visando brindar a SAF alvinegra da crise internacional. Meu amigo, da crise internacional. Já estão aí, ó, o Twitter já tá brincando aí. Essa pessoal não é fraco, né? Essa é a notícia do momento, tá, gente? A notícia do momento não sei também, né, se a gente pode levar como uma notícia boa ou ruim ou não, porque o que mais falta, né? O que mais falta pra completar? Não falta mais nada, né, gente? Bem que a gente iria que ele se livrar de tanta coisa, né, que esse cara acabou envolvendo o Botafogo. Ali tá sendo bem claro, né, que uma liminar ali na justiça do Rio de Janeiro protege o John Textor de sair da SAF. Pra você ver, né? Se você é daqueles torcedores que queria o John Textor fora do Botafogo, você sabe que ainda tem algo na justiça que ainda ajuda ele ali, e você vê que o John Textor não perde tempo em investir em advogados grandes, né? Em bons advogados. E ele investe pesado pra não perder, e ele não vai querer perder o Botafogo de jeito nenhum. Vamos ver como é que o associativo vai trabalhar com isso, né? É o que resta, né? Se alguém pode fazer alguma coisa agora, isso é uma opinião, tá? Isso não é informação, é uma opinião, que aí eu acho que os únicos que tem força aí pra fazer alguma coisa, se tivesse, né? Ou melhor, tem um pouco de crédito, que é os 10% desse valor aí da SAF, é o associativo. O Textor perdeu o controle da Eagle, certo? Então a grana tá com quem agora, nesse momento? Se fosse levar pela lógica, na minha opinião, a grana está com a Eagle e com a Ares, que agora a Ares pegou a Eagle, eles que estão com a grana, na minha opinião. O Textor tá o quê? Pelado, nu, com a mão no bolso, é isso? Até agora tá parecendo que o Textor está pelado e nu com a mão no bolso. Então, se ainda tem essa questão da justiça do Rio de Janeiro que mantém o John Textor no poder com o Botafogo, significa mais um atraso da vida do Botafogo. Essa é a minha opinião. Sem muita informação, tá? Tô dando a minha opinião. Porque a matéria é muito clara nesse quesito, que o John Textor, ele perdeu o controle da Eagle para Ares. Mas isso não lhe dá o direito de perder o controle do Botafogo por causa de uma liminar que tem no processo do Rio de Janeiro. Então, eu imagino que a gente está ficando com um cara que é o cara que tá mais liso. É o liso, bro. Famoso liso. E aí, quem tá com dinheiro mesmo, agora conseguiu controlar a Eagle. Senta o dedo no like para que o YouTube entregue o nosso conteúdo para mais torcedores botafoguenses, tá? Tá chegando bastante gente nova no canal do USA Glorioso. O que você prefere no comando do Botafogo? Ares, John Textor ou associativo? Então tem aí três, né? Tem três opções
opções aí. Tô falando que isso vai acontecer não, tá, gente? A princípio, o John Textor, ele é o responsável, né, pelo Botafogo, até mesmo por causa de uma liminar, né, da Justiça do Rio de Janeiro. Senão ele estaria já hoje mesmo dando tchau, né? Ele estaria dando tchau do Botafogo. Agora, se a Ares vai estar com a Igor, a Ares vai ter muita informação dentro da Igor, né? Pelo menos uma parte de movimentação a Ares vai ter, né? A Ares vai ter. Aí, agora, eu não sei o que o John Tex conseguiu esconder também da Igor, que é a sua própria empresa também, né? Não sei. De acesso de investidores. Não sei o que ele conseguiu esconder. Mas será que a Igor, junto agora na mão da Ares, vai ter que abrir alguns documentos fechados? Principalmente documentos de transações? Pode acontecer muita coisa, gente. Agora é mais um passo, porque a justiça deu o direito para Ares, então é mais um espaço aí pra gente ver mais cenas, mais coisas acontecendo. Os empresários não querem trazer um jogador pra ir pro Botafogo e não poder jogar, nem ser lançado no bid. É complicado, hein? E aí, o torcedor já sofre por estar no Transferban, já sofre por ter várias mais notícias, né, no Botafogo, infelizmente, e o torcedor fica nessa, cara. Aí, hoje você ouve que, ou melhor, ontem você ouve, o Savarino foi pro Fluminense, o Marlon Freitas foi pro Palmeiras, o Vasco já abre negociação com o Cuiabano, o Flamengo tá rolando um assunto aí externamente, que tá de olho no Luiz Henrique, que o Zenit pode ser que desfaça do atleta. Aí tu fala assim, meu amigo, já basta esse peso. E aí o Botafogo, os atletas que contrata não podem entrar no bid. O foco e a luz está sendo toda direcionada em sentido fora do campo. Infelizmente, sinceramente, eu só tô repelindo algumas mensagens. Se você chegou pela primeira vez, não é inscrito, inscreva-se no canal, dá essa moral, deixa o like também, que ajuda demais o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais torcedores botafoguenses. Se torne também membro do canal do USA Glorioso, já está aí a opção aí para você se tornar membro, né? Você é membro aqui no canal do USA Glorioso, você recebe um destaque, tá? Nas suas mensagens, você tem alguns privilégios que estamos preparando cada vez mais para você aí que apoia o canal do USA Glorioso. Pode deixar também um superchat se você quiser trazer uma mensagem. LivePix também apoia o nosso conteúdo, tá bom, galera? Então, quem puder, só quem puder ajudar, ajuda aí de uma forma que a gente vai continuar fazendo um bom trabalho. Inclusive, galera, quero deixar aqui para vocês, ó, rapidinho, vai ser rápido, ó. Isso aqui, ó, se você quiser participar também. Então participe também, que é uma forma de apoiar o nosso canal. Divulgam carta contra a presença de John Textor em assembleia de clube francês nesta quarta-feira. Maior torcida organizada do Lyon, os Ultras Bad Gums, divulgaram uma carta nesta terça-feira, manifestando-se contra a possível presença de John Textor na Assembleia Geral do clube francês, marcada para esta quarta-feira no Groupama Stadium. Controladora da SAF do Botafogo, Textor ainda permanece com o acionista do Lyon, né, por meio do grupo Igor Futebol, do qual é sócio majoritário. Apenas atualmente não participa mais das gestões de clube francês. O empresário norte-americano é chamado de falso cowboy pelos ultras. Mesmo com a atual gestão trabalhando para reverter a situação, a ideia de ver o homem que quase arruinou o nosso clube desfilando por lá, Assembleia Geral, é insuportável. John Textor e a Igor devem ficar mais longe possível do nosso clube. Mais uma vez, o modelo multiclubes dele é completamente contrário aos valores que defendemos, ainda mais quando promovido por um vigarista como esse. Meu amigo, rapaz, hein? Como um vigarista, olha isso aí. Dado o seu histórico, é bem possível que ele ouse vir, mesmo estando encurralado no Botafogo e aguardando julgamento na Inglaterra contra fundo de investimento americano, a qual, adivinhe só, ele supostamente deve muito dinheiro. Caso ele venha a estar presente, é dever e honra de todos os acionistas informá-lo de que seu lugar não é e nunca foi aqui. Completa a carta. Aí, ó, coisa não tá fácil. Olha a carta aí, ó. Coisa não tá fácil pro Bad Boy. E agora?
E agora, galera, com essa informação aí que a Ares, né? A Ares, né? A gente viu aqui, ó. A Ares assume o controle da Igor Futebol na justiça. Medida não tira John Textor do Botafogo. Será que ele vai na reunião dessa do Lyon, cara? Na França, hein? Será que ele vai? Até agora que a gente sabe, a medida não tira o John Textor do Botafogo, né? A não ser que tenha alguma atualização aí, galera. Mas até agora é isso. Agora, a Ares assumiu a Igor. E aí? Será que ele vai na reunião? A Ares assume controle da Igor Futebol na justiça. Medida não tira John Textor do Botafogo. Então, ó, tá dizendo aqui, ó, maior credora a Igor, né? The Futebol Holding, controladora da SAF do Botafogo, a Ares Magnin acionou a cláusula de proteção na justiça britânica para assumir o controle da holding, né, de John Textor. A informação é do jornal O Globo na noite desta terça-feira. De acordo com a reportagem, a medida da Ares foi uma consequência da reorganização interna feita por John Textor, o que afastou recentemente membros da diretoria da Igor. Você lembra que teve uma notícia aí que dois homens da Igor, eles pediram para sair, né, renunciar o cargo, e aí depois saiu uma matéria mais tarde dizendo que o John Textor tinha que mandado eles embora. Então eles estão falando disso daqui, ó, tá? Que de acordo com a reportagem, a medida da Ares foi uma consequência de reorganização interna feita por John Textor, que afastou recentemente membros da diretoria da Igor. E isso foi interpretado com um risco adicional aos credores, tá bom? Agora, apesar da cláusula ter sido acionada pela Ares, a Igor Futebol segue no comando do Botafogo e sobre a gestão de John Textor. Isso porque há uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que protege a composição do conselho e a estrutura de governança, garantido assim, por enquanto, a permanência da atual administração do Glorioso. Então, ainda há permanência, por enquanto, de John Textor. Justiça do Rio de Janeiro, para o John Textor, já vem protelando já há tempo. Então, é como se fosse uma proteção ao John Textor, tá? Então, não adianta a justiça por exemplo, a justiça da Inglaterra ou a justiça de qualquer outro país querer quebrar uma liminar de uma justiça de outro país, que é o Brasil. Isso daí fica um pouco fora de linha, entendeu? Então, o Brasil, com a liminar do Rio de Janeiro, protege John Textor de não sair da questão de administração do Botafogo. Não que eu torça para que o associativo peguem o Botafogo, mas que peguem e passam para alguém que realmente consiga injetar dinheiro, pagar essas dívidas e fazer o Botafogo andar da forma que o Botafogo precisa andar. Eu acho, tá? Que só o associativo consegue resolver isso, tá? Pode ser que eu tô falando aqui com muita ignorância, de falta de informação, mas eu acho que só o associativo consegue fazer isso. Quebrar essa liminar. Aí sim, a Ares, cerco para John Textor tá fechando. Pouco, né? Tem reunião, e inclusive essa reunião lá na França, não sei nem se depois dessa do que a Ares fez, né? Com esse direito aí da justiça britânica, eu não sei nem se o John Textor vai participar da reunião, tá? Porque primeiro que o torcedor já não queria, né? O torcedor do Lyon não suportam o John Textor. Mandaram uma carta com as palavras daquelas terrorizantes aí pro John Textor ficar cada vez mais chateado. Mas não sei se ele vai lá não, hein? Eu acho que não. Mas amanhã provavelmente a gente vai ter notícias sobre isso. Quinta-feira, John Textor falou que vai estar no Newton Santos. Com mais essa notícia, tu acha o carinho que o torcedor vai ter pelo John Textor, né? Qual vai ser o carinho que o torcedor vai ter pelo John Textor? O que ele vai esperar lá na arquibancada? Tem isso também, né? O que ele vai esperar? Será que ele vai chegar e fazer igual fez da última vez? A última vez que ele foi lá no Newton Santos, a galera lembra, né? O que ele chegou lá no Newton Santos lá e o negócio dele é levar a camisa, mas eu acho que o torcedor do Botafogo não tá mais nessa não, meu irmão. O torcedor tá injuriado com o John Textor, com as atitudes dele. Eu acho que se ele não... o que ele pode fazer amanhã, né? Amanhã, pra ser talvez bem tratado, se ele realmente for pro Newton Santos, na quinta, amanhã já tem que ter a notícia que o Botafogo saiu do Transferban. Mas quem garante isso, né? Quem acredita nisso? Quem acredita que isso vai acontecer? Então, não adianta ele chegar lá com camisa lá, oferecer pro torcedor botafoguense, que ele de qualquer forma vai ver uma parte da torcida provavelmente xingando ele, né? Assim como o torcedor do Lyon começou a pegar no pé dele já desde o ano passado, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa o torcedor botafoguense. Não acredito que o John Textor vai recuar, né? Assim, tão fácil
nisso também, não acredito. Agora é a hora do associativo. Agora, de fato, é a hora do associativo mostrar. Muito obrigado. See you tomorrow, galera. Fui!